Nós vamos então começar a aula de hoje. Espero que tenham tido aí um ótimo dia, né? E a aula de hoje vem aí a complementar e relembrar alguns conceitos que a gente já viu, né? E eu quero que vocês relembrem aí. E depois, mais para o final, a gente vai observar, nós vamos trabalhar um microcontrolador da família PIC. Então a gente vai começar a ter uma noção aí desse microcontrolador, tá bom? Eu devo então a ideia é justamente a arquitetura de processadores, tá bom? Esse slide aí foi feito junto com o professor Janine, né? Eu fiz algumas modificações, então tá aí o direito dele aí colocado aí, tá bom? E aí, mais uma colocação aí para vocês verem como é que era o primeiro computador eletrônico aí de propósito geral, como era um trambolho aí, uma coisa enorme, né? Você vê pelo tamanho das pessoas, né, dentro da sala, esse cara ocupava uma sala inteira aí, tá? Praticamente a primeira vez que ligaram aí, derrubaram lá a energia da faculdade por conta desse trambolho aí, né? E olha como é que era a programação lá em 1940, que esse computador é de 1945, né? E ele foi desenvolvido aí por vários cientistas lá na Universidade de Princeton, entre eles um tal de von Neumann, né? Que é justamente o cara que a gente vai, né, dar uma olhada aí, tá bom? Conforme a gente estava falando, ah, esta o ENIAC, ele foi desenvolvido aí por esse von Neumann, né? Então a gente vai trabalhar um pouquinho essa arquitetura, vamos falar mais dela, já tinha falado antes, e a gente também vai falar da arquitetura Harvard aí, um pouquinho mais rápido, né, para a gente poder avançar aí, tá bom? Então esse senhor aí da foto é o von Neumann, né? Ele desenvolveu aí a arquitetura, que também é conhecida como arquitetura Princeton, né? Isso foi lá pelos idos de 1945, lá pela Segunda Guerra Mundial. Ele era matemático, físico, né? E húngaro, entre outros, né? Bom, o eu estou gravando a aula também, tá? Então qualquer coisa vocês podem revê-la, né? Bom, o que a gente tem aí nessa arquitetura von Neumann, tá? Nessa arquitetura von Neumann, a gente tem aí basicamente a central de processamento, né? A unidade central de processamento, também chamada de CPU, a unidade de controle e a unidade lógico-aritmética, tá? Então essas três unidades aí, né, tanto a unidade de controle quanto a unidade lógico-aritmética, estão dentro da central, na unidade central de processamento, a CPU. Eles se interligam através da unidade de memória, né, e eventualmente eu posso ter dispositivos de entrada e dispositivos de saída, né? Então esses são os componentes básicos aí que a gente tem nessa arquitetura von Neumann, tá? E todo o processador, né, ele é basicamente uma máquina de Turing. E essa máquina de Turing ela é instalada na unidade de controle, né, na Control Unit. Nem vou falar esse nome aí, né? Então, na Control Unit. E o que faz esse dispositivo, a unidade de controle? Ela executa o fetch da instrução, ou seja, a busca, né, que a gente chama de opcode fetch, então a busca do código de instrução. Em seguida, ela decodifica essa instrução e parte para a etapa de execução dessa instrução. E aí ele volta a buscar uma nova instrução na memória, decodificá-la e executá-la. Então é uma máquina burra, né, mas que faz essas três partes, tá? Que faz essas três partes. O grande mistério aí do processador, do microcontrolador,
é justamente quais as instruções que ela é capaz de decodificar e executar. Então, basicamente, o que decodificar e como executar é que é o grande mistério aí que faz essa máquina ser um pouquinho mais inteligente. Óbvio, quem coloca inteligência no dispositivo microprocessado, microcontrolado, somos nós, né, que programamos esse dispositivo. Tá bom? Essa arquitetura von Neumann, ela é uma arquitetura baseada em registradores. Então, dentro do processador, o que a gente tem aí? A gente tem registradores, que são os dispositivos que mais nos interessam aí, e eles trabalham como se fossem memórias aí junto do nosso microprocessador, do nosso processador, tá bom? Nesse dispositivo, a memória é do tipo unificada e uniforme. Então, ela é sempre do mesmo tamanho e também estão lá juntos dados e programas. Está tudo no mesmo pacote, né? Então, dados e programas eles estão sempre nessa mesma memória aí, tá bom? Como é que eu sei, como é que eu diferencio aí dados e instruções? Essa é uma pergunta interessante para esse item aí, tá bom? O que ocorre aí? No momento em que a gente reseta aquela máquina de Turing, ou seja, no momento que eu começo a trabalhar com essa máquina, então o contador de programa, que é um dispositivo que está dentro lá do processador, ele coloca o endereço inicial da memória e busca esse endereço lá na memória, traz o dado que está lá nesse endereço inicial e ele executa esse dado, ele interpreta esse dado como sendo uma instrução. A partir daí, na arquitetura von Neumann, o que você vai trazendo como dado ou como instrução vai estar variando, tá? Mas o importante é isso, que o primeiro no reset, o primeiro endereço, lá tem uma instrução. Ele busca aquilo ali e interpreta aquilo como sendo uma instrução. A partir daí, é o próprio programa que vai dizendo ou não se ele é um dado ou uma instrução. E lógico que eu posso ter, né, uma área, por exemplo, só de dados. Então, na aula passada, por exemplo, a gente viu o mapa do IBM-PC, e lá no mapa do IBM-PC, de memória do IBM-PC, eu tinha uma área lá específica só para memória de vídeo, né? Então aquilo ali basicamente são dados que eu coloco lá e que fazem, que é o que vai aparecer no vídeo, tá bom? Então vamos voltar ali. Basicamente, o que ocorre aí? O processador, né, Danilo, ele vai lá no reset, ele vai no endereço de memória 0 e pega aquela informação, aquele dado que está lá e coloca esse dado, usa esse dado como se fosse uma instrução. Então aquele lá é instrução. Tá? A partir daí, dependendo da instrução, o próximo dado, a próxima informação da memória pode ser dado ou pode ser instrução. Percebe? Então ninguém sabe, é difícil realmente diferenciar. A única coisa é que às vezes a gente pode restringir regiões de memória como sendo regiões únicas estritamente de dados. Aí eu tenho certeza, como por exemplo, o exemplo que eu coloquei de vocês, para memória de vídeo do IBM-PC, ali eu só tenho dados, só informação que é o que aparece no display. Entendeu? Então eu posso, primeira coisa, né, colocar uma área distinta só para dados. Então, se é instrução, se é dado, se está naquela área, é dado. Né? Agora, no meio da memória,
pode ser dado, pode ser instrução, tá? Não dá para diferenciar. Percebe, né, Dani? Tudo bem? Eu vou mostrar aqui para vocês mais uns slides e acho que vai dar para sacar isso aí. Bom, então olha só aquilo que a gente comentava, né? Uma área específica para dados. Então toda informação que está em amarelinho aí na parte de cima, ó, é dado. Agora, na área de código, o que ocorre? Na área de código eu posso ter parte ser dado e parte ser código. Parte ser dado, parte ser código. Então eu não sei diferenciar realmente o que é código e o que é dado. Por quê? Porque isso depende do programa. Depende das instruções que a gente está executando. Tá bom? Na arquitetura von Neumann, o interessante é o seguinte: entre a unidade central de processamento, que é isso que está aqui, né? A nossa unidade de controle, a unidade de lógica aritmética, a unidade de controle e os registradores, o que ocorre? Eu tenho aqui, ó, um barramento ou os barramentos, e esses barramentos são únicos, né? Então eles fazem parte aí do sistema e eles são concorrentes, né? Eles estão trabalhando em conjunto. Então, dispositivo de I/O e dispositivo de memória, eles utilizam aí um mesmo barramento, né? Um mesmo barramento, e bem como a unidade central de processamento, a CPU, tá? Então, o grande né, diferencial dessa arquitetura é o barramento único, seja para periféricos, seja para memória de dados, memória de programas, né? Então, esse barramento único, ele é disponível e trabalhado aí por todo o sistema, tá bom? E aí a gente vê uma outra manipulação, né? Então, você vê lá, a nossa CPU entra, né? Ela tem um único barramento de dados. Então, a CPU entra em contato aí, né? Pelo barramento de dados aqui. E a memória também tem que acessar o barramento de dados, assim como os dispositivos periféricos também têm que acessar esse barramento de dados. Então, o barramento de dados é único, assim como os outros barramentos. Então, como é que eu pego um dado que está aí? Eu preciso colocar uma informação digna aí no control bus, no barramento de controle, e um endereço válido aí no barramento de endereço. Tá? Então, esse barramento de endereço é utilizado pela memória, né? E também pelos dispositivos de entrada e saída. E, obviamente, são controlados também pelo barramento de controle. Então, você vê que você tem um sistema, né, de barramento que ele é único. Né? Ele é único, ele é só um. Então, esse sistema de barramento, ele vai servir à memória, ele vai servir aos dispositivos de entrada e vai também, né, servir aos dispositivos de saída, bem como a própria CPU se utiliza desses três barramentos. Tá? Então, o que dessa arquitetura, né, é que todo mundo vai utilizar o mesmo barramento. Então, a CPU vai trabalhar com a memória. Então, o dado que vai ser acessado pela memória vai ser via barramento de dados. Enquanto a CPU estiver lendo a memória, o sistema de entrada e saída tem que ficar, né, não pode acessar essa memória. Né, não pode acessar a memória, não pode acessar o barramento de dados. Então, o barramento de dados está único e exclusivamente entre CPU e memória. Quando a CPU for trabalhar com um dispositivo de entrada e saída, ele vai assumir o controle do barramento junto com esse dispositivo de entrada e saída, e aí dessa forma a memória não pode atuar, não pode trabalhar, né, em conjunto aí. Então, você está trabalhando com por exemplo, memória,
Aí o outro, dispositivo de entrada ou saída, ele não pode acessar o barramento. E vice-versa, né? Está trabalhando com o dispositivo periférico, a memória não pode acessar o barramento. Tá? Então ele é meio que travado aí. Tá bom? Um dos primeiros computadores aí com arquitetura Harvard, né, foi uma curiosidade, né? Era um dispositivo eletromecânico chamado Mark I. Então ele vem aí junto com o ENIAC, né? Então ele é até um pouco mais recente, mas ele não é um computador eletrônico, né? Ele é um computador eletroeletrônico. E do ponto de vista de arquitetura, né, essa arquitetura aí não se mostrou muito interessante, não, tanto é que ela foi colocada aí, né, como uma curiosidade científica aí. A partir da década de 70, né, que começou-se a estudar e trabalhar mais, né, esses dispositivos, né, com a arquitetura Harvard, né. Então, tá aí o Mark I, né, então ele foi remodelado aí, né, colocado em museu, tá bonitinho aí. Essa já é uma foto original dele, né, foto original. E aí outra foto também mais antiga aí e também do dispositivo original. Você vê que ele também tem basicamente o tamanho de uma sala, né? Então, uma geringonça aí, né, que demorava alguns barulhentos segundos para fazer uma soma, uma subtração, uma multiplicação. Esse era barulhento, porque era tudo eletromecânico, né? Já o ENIAC era um cara quente, porque ele tinha válvula, e cada válvula tinha um filamento, tá? Vocês já tinham ouvido falar nesses dois computadores? Basicamente só cálculos, tá? O ENIAC foi desenvolvido para fazer cálculo de trajetória de foguete, né? E basicamente quando ele foi concluído, a guerra acabou, ou seja, ele não teve uso prático não para o fim dele, né? Mas sempre para isso aí, tá? Sempre para isso aí. Então, coisas da guerra, né, Marco? Coisas da guerra. Então ele foi realmente passou aí da época, mas ele se serviu aí de outras, como evolução e trabalho, né? Porque ele foi base de muitos outros computadores aí, tá bom? Ele foi base de muitos outros computadores. Bom, o que a gente tem aí como característica da arquitetura Harvard, tá? A gente vai ter separado aí memória de dado e memória de programa. Então elas são exclusivas, né? Memória de dados só tem dado, memória de programa ou memória de código só tem programa, só tem código. E o interessante é que os barramentos eles são exclusivos, ou seja, eu tenho um barramento só para memória de dados, outro barramento só para memória de programas, eles são totalmente independentes um do outro, né? Então não há conflito entre eles, tá? Eles são separados. E eu tenho um espaço de endereçamento de I/O, né, de periféricos aí, que ele é opcional. Pode ter também um barramento exclusivo aí para dispositivos periféricos. É como acesso a dispositivos periféricos, é um acesso em menor quantidade, é um acesso mais eventual, vamos dizer assim, ele não pesa demais no desempenho do sistema. O que pesa no desempenho mesmo é a memória de dados e a memória de código, né? Então esses dois aí, eles têm que ser colocados aí com desempenho máximo, né? Por isso que o espaço de endereçamento aí ficou mais ou menos opcional, né? Às vezes usa-se, às vezes não, né? E aí está mais ou menos o modelo da arquitetura. No centro aí a gente tem a unidade de controle, né? A gente tem a unidade de controle. Do lado direito a gente tem a memória exclusiva para dados com um barramento, né? Somente um barramento. Opa!
Só um minuto. Então, a gente tem um barramento somente para essa memória de dados. Do outro lado oposto, a gente tem uma memória de instruções, somente para instruções, e um barramento aí, ó, exclusivo para esse cara, né? E aqui, opcionalmente, embaixo, um barramento exclusivo aí para dispositivos periféricos, dispositivos de I/O, né? Então, né, quais são as características dessa arquitetura? Memória de dados não pode ter código, óbvio. E memória de código não pode conter dados, também óbvio, né, uma vez que você fez a separação deles, né? E os acessos a essa memória são distintos aí, né? Então a CPU pode acessar ela como neles, né, essas memórias aí, como bem entender, né? E elas são então concorrentes. Eu posso estar acessando a memória de dados enquanto também estou acessando a memória de códigos. Então isso é muito interessante, que você elimina aquele gargalo, né, que tinha na von Neumann, onde você só tem um barramento e esse único barramento era o único caminho para você ter acesso tanto ao seu dado quanto ao seu código, ao seu programa. Tá? Aí não, como são duas memórias separadas totalmente, com barramentos totalmente separados, eles podem ser então trabalhados de forma concorrente, ou seja, ao mesmo tempo, e sem um atrapalhar o outro. Então, o acesso às memórias é um acesso simultâneo, né? Simultâneo. As duas, eu posso tanto estar trabalhando com a memória de dados quanto com a memória de programas, né? E aí, o que isso beneficia? Que eu vou executar a instrução, então eu executo a instrução de forma concorrente com o acesso de dados. Então, enquanto eu estou executando uma instrução, estou buscando lá na minha memória de instruções, estou buscando na memória de instruções uma instrução, eu estou podendo acessar também a memória de dados, podendo ler um dado lá, escrevendo um dado lá, tá? Qual que é a ideia, então? É que esses circuitos internos sejam, então, mais simples. Eles são mais circuitos, tá bom? São mais circuitos, porque na realidade você está dobrando a quantidade de barramentos, então você tem mais circuitos aí, só que os circuitos são mais simples, né? E a simplicidade faz com que o desempenho do seu hardware suba muito, né? Então a ideia mesmo é aumentar o desempenho do seu hardware através de circuitos mais simples, né? E ela também propicia, né, o uso do pipeline, né? Então, o pipeline aqui ele se torna mais viável ou mais fácil de ser executado. Então, o que é o pipeline? É você separar as suas instruções em várias etapas e cada parte desse pipeline executar uma etapa dessa instrução. Então, por exemplo, na aula passada a gente viu que uma instrução lá dos 80, ela tinha lá, por exemplo, o opcode fetch, o acesso à memória para escrita, o acesso à memória para leitura. Então, eu poderia estar trabalhando aí um pipeline, né, com 3 pedaços. Um que só para fazer o opcode fetch, só para buscar a instrução na memória, outro só para escrever na memória e outro só para ler a memória. Entendeu? Então, cada etapa do meu pipeline faria uma coisa. E todas as minhas instruções seriam do tipo, olha, com escrita na memória e com leitura de memória. Tá? Então, a gente faria em 3 etapas. O pipeline que a gente vai ver aí no PIC de hoje é um pipeline de 2 etapas. Tá bom? Então, é um pipeline de 2 etapas. Então, quais são as etapas aí desse pipeline? Ele vai fazer justamente o fetch, né, que é a busca do código de instruções, né? Então ele vai fazer o fetch, e a outra etapa é justamente a execução. Então o que acontece? Você faz, num primeiro tempo,
a busca da instrução 1. Né? Então eu estou fazendo a busca da instrução 1. Aí não se executa nada, que é a primeira instrução. Tá? Numa segunda etapa, busca-se a segunda instrução e executa-se a instrução 1. Aí eu vou buscar num terceiro tempo a terceira instrução. E quando eu vou buscar a terceira instrução, a parte do pipeline de execução vai executar a instrução 2, que eu busquei aqui anteriormente. Aí, em seguida, a gente vai lá e busca a instrução número 4. Quando eu buscar a instrução número 4, eu vou executar a instrução número 3. E assim por diante. Né? Então, a ideia é que esse cara aí trabalhe sempre assim, esse pipeline aí básico, né, do PIC. É um pipeline de 2 etapas, simplesmente. Tudo bem? Ok, então. Então, essa arquitetura Harvard, ela tem, então, grande aplicação em microcontroladores. A gente vai ver muitos microcontroladores com esse tipo de arquitetura, justamente porque os circuitos internos são mais simples. Eles sendo mais simples, eles vão consumir menos energia. E os processadores atuais de dispositivos como celulares, que tem que ter um consumo de energia muito pequeno, eles são baseados em arquitetura Harvard, justamente por esse consumo baixo de energia. Né? Então, se ele consumisse energia como uma CPU Intel, não teria bateria, né? Você ligaria o dispositivo em 1 hora, ele estaria sem bateria, você teria que carregar ele novamente. Entendeu? Ou então a gente faria igual os notebooks hoje, você tem que ter uma bateria, né, monstra para você ficar 2, 3 horas ligado, tá bom? Então a utilização da arquitetura Harvard acaba também sendo utilizado aí nesses microprocessadores, microcontroladores dedicados aí a dispositivos móveis, né? Então a gente tem aí uma comparação entre a arquitetura von Neumann, então do lado esquerdo, e ele mostra bem aonde está o gargalo do nosso sistema, que é justamente o barramento, né? Porque para buscar as instruções e os dados, eu só posso fazer isso uma única vez, uma vez que ocupou o barramento, já era. A outra parte não pode trabalhar, né, com o barramento. Então, você buscou uma instrução, você não pode buscar dado. Buscou dado, você não pode pegar a instrução. Já numa CPU dedicada a Harvard, olha só, você fez um barramento para cada dado que você vai acessar. Então, eu posso acessar dado e posso acessar instruções ao mesmo tempo, de forma concorrente. O gargalo nosso não existe mais, né? Eu não tenho mais esse gargalo. Bom, então eles eles trabalham aí de forma concorrente. Isso vai fazer com que esses dispositivos aí tenham uma maneira, né, de trabalhar mais interessante, tá bom? Então os sistemas são menores, mais simples, mais flexíveis e com uma potência, né, um consumo de potência menor também, tá bom? Então isso vai fazer com que esse tipo de dispositivo aí se alavanque aí para atualmente. Tá? A arquitetura Harvard modificada, então nada mais é do que a Harvard com algumas características aí de melhora, né? Então, qual que é essa característica? Eu vou padronizar, né? Então a gente vai padronizar as memórias. Então, o que vai acontecer aí? A minha memória, né, a minha memória de código, ela vai ser inteira de um modo só e, de preferência, os meus códigos também têm que
ter um tamanho único, padrão, né? E a memória de dados também ela vai ser padronizada aí, tá bom? Ela vai ser sempre da mesma forma. Isso não quer dizer que elas são iguais. Então, o que eu quero dizer é que todo o código, toda a memória de código, ela vai ser igualzinha, por igual, e toda a memória de dados vai ser igualzinha também por igual. Mas elas podem ser diferentes entre si. Tudo bem? Então, você vai ver bem aí no processador que a gente vai mostrar que uma coisa vai ser a memória de código dela, que vai ser uma memória de 14 bits, e outra coisa vai ser a memória de dados, que vai ser uma memória de 8 bits. Tá? Então, são diferenciadas, mas ela utiliza essa padronização aí para melhorar o sistema. Tá? E ela vai permitir, então, o acesso de leitura e escrita nas duas memórias, tanto na memória de código quanto na memória de dados. Tá bom? Aí os processadores mais avançados começaram a trabalhar aí com essa característica aí, né, com a Harvard modificada. Aí, ó, então até aqui, o que a gente estava falando? A gente estava falando em arquitetura. Então, o que é arquitetura? Como é que eu vou pegar e fazer os meus circuitos? Tá? Então, a arquitetura lá, ó, então o que a gente pensou aí, né? Então, eu vou voltar aqui, ó. Isso aqui, ó, é uma arquitetura. É como eu vou interligar os meus circuitos. Então, o modo de interligação desses circuitos. Então, como eu vou ligar os meus circuitos aqui numa CPU von Neumann. Ou como eu vou ligar os meus circuitos aqui numa CPU Harvard. Isso é arquitetura. É a maneira como a gente vai trabalhar cada uma delas aí. Tá bom? Então, é a maneira de desenho desses circuitos. Agora, outra coisa é a tecnologia dos processadores. Como é que eles se mostraram aí no desenvolvimento, como é que eles trabalharam, né, as suas instruções, né? Então, a gente já viu aí que a gente tem dois conjuntos de instruções aí, que são o CISC, né, e o RISC. O que é o CISC? O CISC é Complex Instruction Set Computer, ou seja, computador com conjunto de instruções complexo. Qual que é a ideia desse CISC? É que a compilação, a tradução de linguagem de alto nível para linguagem de máquina, linguagem que o processador possa entender, ela seja fácil, né? E aí o processador que tiver uma tecnologia CISC vai ter, obviamente, programas aí tecnicamente menores, né? Menores, por quê? Porque às vezes uma única instrução complexa já é um conjunto de instruções em alto nível, tá? Então é bem desse nível aí. Então o que acontece? Isso aí vai facilitar, né, a tradução do programa, ou seja, a compilação do programa.